Demografia é destino. Eu estive recentemente em Londres e, como John Cleese observou, não é mais uma cidade inglesa ou de fato britânica. É como todas as outras cidades cosmopolitas, Nova York, Toronto, Paris, todas são cidades pós-ocidentais e todas, agora, além de suas fachadas, são praticamente indistinguíveis uma da outra. Aquilo que os tornava americanos, franceses, canadenses e, de fato, britânicos, tudo foi varrido, e tudo o que restou são cidades globalizadas com as mesmas cadeias globalizadas de lojas de alimentos e produtos de consumo globalizados. Os grupos que vivem nessas cidades não têm nada em comum e cujo único senso de comunidade é, como frequentemente repetido, aumentar o produto interno bruto per capita. Existem aqueles, no entanto, que preferem a transformação que ocorreu nas últimas décadas, mas outros não. O que é mais crítico, no entanto, pelo menos em termos do foco deste vídeo, é que para o Reino Unido como um todo, a janela na qual a votação para qualquer outro futuro está se fechando rapidamente e o tempo está chegando quando o povo britânico nativo não poderá exercer a autodeterminação na única casa que eles terão através de meios democráticos em apenas alguns ciclos eleitorais. Ou seja, os povos da Inglaterra e do Reino Unido como um todo não serão mais capazes demograficamente de mudar democraticamente o curso atualmente definido para transformar radicalmente a nação para sempre. E sabemos disso porque um estrategista conservador sênior admitiu acidentalmente que o Reino Unido, por causa das mudanças demográficas, está se transformando em um estado de partido único. Devemos estar loucos, literalmente loucos, como nação, para permitir a entrada anual de cerca de 50 mil dependentes, que são, na maioria das vezes, o material para o futuro crescimento da população descendente de imigrantes. É como assistir a uma nação ocupada acumulando sua própria pira funerária. Já se passaram 57 anos desde o agora controverso discurso de Rios de Sangue de Enoch Powell e a transformação que ocorreu em Birmingham, a cidade onde o discurso foi dado, tem sido nada menos que espetacular e superou até mesmo as expectativas mais selvagens de Powell e seus contemporâneos. Embora, claro, existam aqueles que se deliciam com a adição de kebab e curry aos estabelecimentos locais de takeaway, existem aqueles que têm uma profunda inquietação e sensação de presságio com a ideia de se tornarem minoria em seu próprio país. Acompanhando a transformação demográfica do país, também vimos mudanças massivas não apenas na sociedade como um todo, mas também nas leis cada vez mais draconianas e sua implementação para facilitar o que a classe política chama de coesão comunitária. E a transformação é real. As cidades estão se tornando cada vez mais segregadas e somente em Londres, entre os dois últimos censos, 600 mil britânicos brancos deixaram a capital. Assim como vários países ocidentais, incluindo Estados Unidos da América, Canadá e França, o Reino Unido está enfrentando uma significativa fuga de cidadãos brancos. Na verdade, a British Broadcasting Corporation está dizendo que é uma história de sucesso. De qualquer forma, a demografia da cidade, como a da nação, está mudando e, devido a admissões recentes e inadvertidas por um membro do partido Tory, essas mudanças se tornarão permanentes e irreversíveis. Sem perceber e apenas pensando no dano que a transformação demográfica teria para o seu partido, um aparelho Tory explicou muito claramente por que muito em breve os povos nativos da Grã-Bretanha perderão sua capacidade de autodeterminação através da urna para sempre. Um estrategista conservador sênior alertou sobre a queda na popularidade do partido entre eleitores não brancos. Lord Cooper de Windrush disse que os Tories achariam quase impossível vencer em uma área com uma população não branca acima de 30%, acrescentando que na época da próxima eleição geral haveria mais de 120 assentos onde isso seria o caso. Ele continuou dizendo que, a menos que algo mude em breve, simplesmente não haverá eleitores brancos suficientes no eleitorado para que o Partido Conservador possa vencer.
E que, a menos que o partido aumente significativamente seu apoio entre os eleitores não brancos, o ritmo em que o país está se tornando mais etnicamente diverso irá superá-lo. Para traduzir isso, quando uma área cai abaixo de 70% de população branca, os Tories não serão capazes de vencer uma eleição disputada contra brancos de esquerda, aliados a blocos de votação formados por alguns grupos não nativos. Hindus, por exemplo, votam em números bastante grandes para os conservadores. O que isso significa é que o componente mais importante para qualquer eleição agora é a política de identidade e porque, na maioria das vezes, os brancos falham em criar grandes blocos monolíticos quando chega a hora de votar. Simplesmente, esta é uma fórmula para um estado de partido único, enraizado em cada vez mais socialismo. O próprio Reino Unido também é particularmente vulnerável, pois é um estado unitário sem constituição escrita e um governo que se mostrou muito disposto a abusar dos direitos de seus cidadãos. Leis draconianas sobre liberdade de expressão, opinião, ação e associação e uma infinidade de outras. Medidas foram aprovadas para controlar o problema, que foi importado e auto-infligido ao país por sua classe política, e que mostra diariamente à população que não há garantias e proteções para suas liberdades ou seus direitos. Nos Estados Unidos da América, eleitores minoritários abraçaram majoritariamente o Partido Democrata, versão americana do Partido Trabalhista, que defende um governo maior e crescente generosidade estatal. Essas mudanças demográficas em ambos os lados do Atlântico tiveram sua gênese no período pós-guerra, e quando os estatísticos projetaram a transformação demográfica dessas nações, eles foram chamados de alarmistas, ou estavam negociando em teorias da conspiração, ou simplesmente obtusos. Quando, no caso dos Estados Unidos da América, ficou evidente que os teóricos da conspiração estavam certos, a resposta mudou de ser chamado de teórico da conspiração para um de indignação, e que sim, certo, as projeções estatísticas eram verdadeiras, mas o novo refrão dizia que se você tivesse algum problema em se tornar uma minoria em seu próprio país, então você não era apenas mau, mas um racista. O professor de Oxford e especialista em população David Coleman, como muitos nos Estados Unidos antes dele, diz que os britânicos brancos poderiam ser uma minoria na única casa que eles terão até os anos 2060 ou antes. Alguns contestam sua análise estatística, mas esse não é o ponto principal. O ponto é que o que a chamada extrema-direita vem alertando há décadas, o partido Tory acaba de admitir inadvertidamente e abertamente e que o povo britânico perderá sua autodeterminação como ingleses, escoceses, irlandeses e galeses muito antes de caírem abaixo de 50% da população total. E isso é algo para celebrar ou recuar em horror. Acho que isso depende de quem você é. E ao olhar para a cultura política, a vasta maioria das pessoas no Reino Unido, independentemente de sua ascendência, não parece muito preocupada com o surgimento de um Estado socialista de partido único. Desde a mídia de notícias para baixo, há um constante grito estridente por favor, senhor, posso ter mais Estado babá? E essa mesma mídia ajuda a construir o consenso que promove uma atitude mental onde a vasta maioria se recusa a ver o perigo de um estado de partido único, construído sobre a política de identidade e abertamente zomba, ridiculariza e ameaça o sustento de todos aqueles que o alertam contra isso. Tic-tac, para qual lado o homem britânico? Obrigado por assistir. Se gostou, dê um like e considere se inscrever. Me encontre nas redes sociais de sempre.